Vamos ficar de pé? Vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, do Evangelho de João, do capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavra de Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos. Nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos nesta noite, e aqui nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Como sempre tenho falado, não sou nada sem o teu Espírito Santo, que neste momento o Senhor vem me usar conforme a tua vontade e o teu querer. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, alimentado com a tua palavra, no nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Podes assentar. Amados irmãos, uma das realidades que nós estamos vivendo hoje chama-se crise. Diga comigo, crise. Ô, palavra até difícil de falar, né? Crise. Todo mundo fala de crise. Os jornais falam de crise, as mídias sociais falam de crise. Todo mundo que você encontra na rua, eles falam de crise. Estamos vivendo uma crise. E o que é crise? O que significa crise? Busquei no dicionário, diz assim: manifestação súbita, inicial ou não de doenças físicas e mental. Fase difícil, grave, na evolução das coisas, nos sentimentos, dos fatos, do colapso, deficiência, penúria. Aí a última definição que enquadra bem: ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão. Isto é crise. Falar de crise, é até fácil falar sobre isso, porque todos nós vivemos uma crise. Alguns vivem uma crise emocional, outros vivem uma crise familiar, outros vivem, diria que 90% crise financeira. Todos nós estamos vivendo um momento difícil. Interessante como eu tenho falado, os políticos falam, os economistas, os sociólogos, todo mundo fala, as bolsas de valores falam de crise. Mas nenhum desses que eu citei pode falar o que Jesus falou. Jesus falou: tem de bom ânimo. Não é isto? O jornalismo, ele fala de crise, ele fala de coisas que estão acontecendo terríveis, mas em nenhum momento o jornalista vai dizer: olha, brasileiros, mas tem de bom ânimo. Eles não falam isso, porque essas palavras só vêm de Jesus Cristo. Esta palavra só está dentro daqueles que acreditam nas promessas de Jesus. A crise é natural. A crise é natural, mas só não é natural para nós. Por que não é natural para nós? Porque nós temos esta palavra de Jesus: tende bom ânimo. Diga comigo, tende bom ânimo. Jesus disse isso. Interessante que ele fala assim: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Quer dizer então que Jesus teve crise. Jesus teve crise. A Bíblia diz que quando Jesus foi orar ali no Monte das Oliveiras, perto já da sua morte, aquela aflição era tão grande no seu coração, a angústia, aquela crise, ele tinha medo da morte porque ele era humano. A Bíblia diz que as suas orações eram tão incessantes, o seu suor eram como gotas de sangue. Tamanha era a agonia que Jesus sentia. Por isso que Jesus está falando para nós: filho, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a crise sempre vai existir, mas nós temos um Jesus que nos anima, que nos dá ânimo, que nos dá coragem, que nos impulsiona. E a pergunta que nós fazemos nesta noite: por que precisamos ter bom ânimo diante das crises? Por que nós temos que ter bom ânimo? Não é mais fácil nós
murmurar? Não é mais fácil nós reclamar? Não é mais fácil, né? Nós parar, ficar no canto, não vou esperar a crise passar. Por que nós temos que ter bom ânimo? Eu trouxe aqui alguns entendimentos da palavra de Deus. Por que nós temos que ter ânimo? Olha o que diz. Em primeiro lugar, por que nós temos que ser perseverantes? Por que nós temos que ter bom ânimo nas crises? Porque é somente nas crises que Deus nos dá o melhor. Ué, pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Se nós formos olharmos na Bíblia Sagrada, o povo de Israel passava por várias crises. A primeira crise que o povo de Israel passou foi quando eles enfrentaram o Mar Vermelho, não é isso? O que Deus fez? Ele trouxe a melhor solução para aquele momento. Foi lá no deserto que o povo de Israel teve o privilégio de ver maná cair do céu. Foi lá no deserto que o povo de Israel teve o privilégio de ver Moisés bater numa rocha e a rocha sair água. É o melhor de Deus. Talvez nós estamos passando por uma crise, querido, mas é porque o Senhor quer mostrar coisas melhores para nós. É no momento de crise que Deus mostra o que Ele tem de melhor para nós. É por isso que nós temos que ter bom ânimo. É por isso que nós temos que acreditar nas palavras de Jesus. A Bíblia diz que o povo, quando estava no deserto, no sol escaldante, Deus trazia uma nuvem que o protegia do sol. Era o melhor. Ninguém daquela região tinha esse privilégio. Somente o povo de Israel tinha. Eles andavam no sol escaldante, a Bíblia diz, mas Deus cobria ele com a nuvem e eles andavam em sombra. Durante a noite do deserto, segundo pesquisa, a temperatura cai até 0 grau, até abaixo de 0 grau. A Bíblia diz que à noite Deus trazia uma nuvem de fogo para aquecer o seu povo. O povo estava passando por crise, não estava? Estava no deserto, estava difícil, mas é na crise, é nos momentos de crise que Deus nos dá o melhor. É por isso que nós temos que ter ânimo. É por isso que nós temos que perseverar. Se nós olharmos para trás, nós não vamos receber o melhor de Deus. Talvez nós só vamos receber as migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. É nos momentos de crise que Deus nos dá o melhor. Nós temos um outro exemplo da palavra de Deus, José do Egito. José do Egito, ele passou por um momento de crise. E olha que a crise que José passou, nenhum de nós queríamos passar. Seus irmãos pegaram, jogaram dentro de um buraco. É ali José falou, vou morrer aqui. Mas não, ele suportou a crise. Ele acreditou, ele tinha um sonho. Deus tinha dado um sonho para José. José, ele perseverou. José teve ânimo, teve bom ânimo. Ele acreditou na palavra que ele tinha recebido através dos sonhos. E a Bíblia diz que José foi vendido como escravo para o Egito. Ali ele foi caluniado por Potifar. Ali ele foi preso novamente. Mas na prisão, no momento pior da sua crise, Deus tira José dali e coloca ele como governador do Egito, o segundo maior homem do Egito, porque ele soube passar os momentos de crise. É na crise que Deus nos dá o melhor, querido. Se você está passando por uma crise hoje, acredita, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Somente nós temos que olhar para esse versículo que Jesus disse, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer, porque eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Esta é a palavra de Jesus para nós. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter perseverança, bom ânimo na crise, porque é na crise que Deus nos dá o melhor. Nas crises, o compromisso de Deus é de nos dar sempre o melhor. Paulo diz assim, olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32. Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer, e ele
pediu para que o seu único filho, o melhor descesse nesta terra, fosse morto por nós. Ele entregou o melhor que ele tinha, e até hoje Deus continua fazendo o mesmo, querido. Se nós termos bom ânimo, se nós formos perseverantes, Deus nos dará aquilo que for melhor para nós. Eu creio desta forma, porque a palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, por que nós temos que ter bom ânimo? Porque é somente nas crises que Deus supera as nossas expectativas. É somente nas crises que Deus supera as nossas expectativas. Talvez você está achando, mas não tem mais jeito. Mas lá no fundo o Espírito Santo fala, filho, tenha bom ânimo. E quando você traz para você essa palavra, você começa a ser surpreendido por Deus. Vou te contar uma história bíblica para você entender melhor. A Bíblia diz de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. A Bíblia diz que numa ocasião os filisteus invadiram as terras ali do povo de Israel. Então Saul foi morto, toda a sua família morreu, mas apenas Mefibosete era uma criança de colo, recém-nascida. Diz que a babá pegou esse menino e saiu para esconder. E nesta correria, ela deixou esse menino cair, quebrou seus 2 pés. Ele ficou aleijado, ficou coxo. Os anos se passaram. Agora Mefibosete, que era um príncipe, que fazia parte da família real, ele agora não podia ter mais nenhuma expectativa, porque ele era coxo. E segundo a lei, homem coxo não poderia subir no trono. Mefibosete agora estava ali em Lodebar, chamada terra do esquecimento. Com certeza ele poderia ter pensado, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Mas quando nós falamos de ter bom ânimo, querido, Deus envia pessoas no momento de crise que nós estamos passando, para nos alertar da nossa fé, para trazer à nossa memória as promessas de Deus. A Bíblia diz que Davi, quando ele estava no trono, ele disse, olha, não existe alguém da família de Saul para que eu possa abençoá-lo. Davi tinha feito uma promessa com Jonatas, que era filho do rei Saul. Ele prometeu ser generoso com a sua família em toda a sua vida. E quando Davi fez essa pergunta, alguém disse, existe um que está lá na terra de Lodebar, chama-se Mefibosete. Só que porém ele está coxo, ele é aleijado. Davi pediu que trouxesse Mefibosete de volta. Olha o que Deus está fazendo. Deus está trazendo uma nova expectativa. Deus, Ele supera as nossas expectativas. Mefibosete poderia ter pensado, agora eu vou morrer aleijado, vou morrer pobre para o resto da minha vida. Mas a Bíblia diz que Davi mandou chamar Mefibosete. Sabe o que Davi fez com Mefibosete? Aquele aleijado, aquele rejeitado. A Bíblia diz que ele deu para ele todas as posses que era do seu pai. Tornou-se um homem rico novamente em Israel. E além disso, o rei Davi falou assim, olha, você e você, não lembro o nome agora do servo de Davi, mas vocês vão cuidar dele, vocês vão cuidar da terra dele, tudo, vocês vão trabalhar para Mefibosete. Mefibosete agora, de um rejeitado, passou a ser agora o filho do rei, aleluia, passou agora a comer na mesa do rei. Deus superou as suas expectativas. E é isso que eu quero dizer para você. Se nós tivermos bom ânimo, como diz a palavra, tem de bom ânimo, Jesus diz, porque eu venci. Ele supera as nossas expectativas. Talvez você ache que você vai chegar até um certo lugar. Deus vai te levar mais longe, mais alto, porque Ele sempre supera as nossas expectativas. Eu creio assim, amado, eu tenho vivenciado isso, aleluia, para a glória de Deus. Deus sempre nos surpreende com novas expectativas. E a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que neles esperam.
Observe esta palavra: Deus supera a sua expectativa. Você nunca viu, nunca imaginou aquilo que Deus tem preparado. Quando você menos esperar, Deus vai abrir as portas para você. Deus vai superar a sua expectativa, porque Deus faz isso, querido. E logicamente esse texto está nos levando a uma dimensão muito maior. Ele está dizendo assim: tem de bom ânimo, porque muito em breve eu vou arrebatar a minha igreja. Você vai estar comigo lá nos céus, gozando as bodas do Cordeiro, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nos opera. Ele supera a sua expectativa ou não supera? É que às vezes, querido, nós não damos mais crédito na palavra, como temos que dar. É que às vezes, quando nós lemos um versículo desse, nós temos um entendimento errado, tipo assim: vai acontecer amanhã. Amanhã Deus vai abrir as portas. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. E ele sabe o que é melhor, amém? Mefibosete passou quantos anos aleijado? A Bíblia não fala. Olha, ele era criança, depois de velho, depois de adulto. Davi lembrou da sua promessa. Então agora Mefibosete passou a gozar aquelas promessas. E conosco é a mesma coisa, não é de um dia para o outro. Existe um tempo, existe um processo nas nossas vidas, e Deus vai superar a nossa expectativa. Creia nisso. Um versículo que nós temos lido muito aqui na igreja é Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. São os textos que eu encontrei na palavra que mostram que Deus supera as nossas expectativas. Por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo, não desanime, não olhe para trás. A crise sempre vai existir, porém, se você estiver comigo, você vai passar por cima da crise, você vai superar a crise. É esta a palavra de Jesus para nós hoje. Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia, a Bíblia diz. E Jesus começou o seu ministério já fazendo algo extraordinário, já superando as expectativas daquela multidão. A Bíblia diz que ele chegou, foi convidado para um casamento, e no casamento acabou-se o vinho, a festa agora perdeu a alegria, porque o vinho tinha acabado. Jesus naquele momento, ele transformou a água em vinho. Você sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles homens que estavam tomando aquele vinho disseram: nós nunca tomamos um vinho como esse. Esse foi o melhor vinho que nós já tomamos na nossa vida. Jesus superou as expectativas daquele povo. Está vendo como é que ele faz? Não era só um milagre. Jesus fez o milagre e fez o melhor, provando que ele supera as nossas expectativas. Eu não sei em qual área que você está querendo que Deus supere a sua expectativa, mas eu posso dizer para você: só o fato de você estar aqui já é prova que Deus já superou a sua expectativa. Amém? Já é prova suficiente de que você já está vendo o melhor do Senhor. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Se você está aqui, é porque ainda há uma chama do Espírito Santo no seu coração. Se você está aqui, é porque ainda existe amor no seu coração. Você está se superando a você mesmo. É o próprio Deus superando as suas expectativas. Talvez por você mesmo você não estaria aqui, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Foi Ele que te capacitou. Foi Ele que colocou o desejo no seu coração de estar aqui. Ele superou as suas expectativas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, por que nós precisamos ter bom ânimo? Porque crise é o imã divino. É nos momentos de crise que nós buscamos a Deus. Infelizmente, é dos momentos mais difíceis que nós nos aproximamos, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós clamamos a Deus. Às vezes, Deus permite uma crise para você buscar Ele. É o imã que atrai, Está vendo? Talvez Deus permite uma crise para você buscar Ele, porque Ele quer você na presença dEle. Ele quer você na presença dEle. Um texto da palavra de Deus nos evangelhos diz assim, que Jesus chegando em uma cidade, no tanque de Betesda, ali tinha um homem que havia 38 anos sofria,
E todo dia ele chegava ali, aleijado, ele queria que alguém jogasse ele dentro daquele tanque para ser curado, porque como diz as Escrituras, que uma vez por ano, aquele tanque era mexido, as águas eram mexidas através de um anjo que descia ali, e a primeira pessoa que descesse naquele tanque era curado. Mas esse homem era aleijado, e a Bíblia diz que ele relatando, olha Senhor, Jesus chegou para ele, mas você não quer ser curado? Aí aquele aleijado disse, Senhor, todas as vezes que eu tento me jogar na água, alguém vai primeiro do que eu. 38 anos sofrendo. 38 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou como um imã, aproximou-se dele. E naquele exato momento, Jesus disse, pegue a sua cama e vai embora. Seja curado. Como imã, as situações difíceis, às vezes é um mecanismo que Deus usa para você ser atraído por Ele. Mas entenda, a crise não é para nos fazer piores, a crise às vezes é para nos fazer melhores. Porque entenda uma coisa, querido, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por crise. A crise ela existe no mundo, mas como Jesus diz, eu venci, vocês também vencerão, vocês não estão sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado com isso, querido. Eu aprendi a viver esta palavra. Eu compreendo que não é porque eu não tenho dinheiro hoje que eu não vou ter amanhã. Eu posso não ter hoje, mas eu vou ter amanhã, porque o nosso Deus sempre provê para nós. Eu creio sim. E é assim que nós temos que viver. Quando nós aprendemos desta forma, nós não viramos crentes murmurões, reclamões. Porque às vezes tem aqueles crentes que acham que Deus é obrigado a dar tudo para ele, né? Poxa vida, eu sirvo ao Senhor há 10 anos. Até hoje o Senhor não me respondeu. Mas talvez Deus não respondeu por causa do seu coração. A sinceridade tem que estar lá dentro. Talvez nós falamos, mas lá dentro está vivendo outra coisa. E o Senhor, Ele age segundo a intenção dos nossos corações. A crise pode ser um imã para você ser atraído por Deus. Aleluia. Outro exemplo da Bíblia, quando nós olhamos para o filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz, pegou a parte da sua herança, saiu, foi gastar o seu dinheiro, como ele bem queria. Quando o dinheiro acabou, ele deu vontade de comer junto com os porcos, porque é o único trabalho que ele arrumou. E naquele exato momento, ele foi atraído por Deus. No momento de crise, ele lembrou, meu pai tem do bom e do melhor, e eu estou aqui passando necessidade. Eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou voltar à casa do meu pai. E falarei para ele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas me faça, pelo menos como um dos seus jornaleiros, já está bom demais. Mas me perdoa, pai. Ele foi atraído no momento da crise, querido. Talvez você está vivendo como esse filho pródigo, afastado do pai, afastado da realidade, mas este processo que está acontecendo na sua vida, ou esta crise, é o momento de você ser atraído por Deus. É o momento de você pensar e começar a trazer a sua memória, olha, mas há anos atrás era diferente, há anos atrás eu estava assim, eu era mais pontual, eu servia mais a Deus, hoje eu estou mais ou menos, isso está fazendo mal para a minha vida, então volte para a casa do Pai, volte para Jesus e deixa Ele curar o seu interior, amém? Deixa Ele transformar a sua vida por completo. A crise que você está vivendo, esse processo que está acontecendo, é uma forma de Deus atrair você para Ele. Se você não tem observado, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tenha compromisso com Deus. Ore, leia a Bíblia, seja sincero com o Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos, querido. Em quarto lugar, por que nós temos que ter bom ânimo? Porque as crises serve como adubo fertilizante que nos ajuda a aumentar a nossa comunhão com Deus. Olha que interessante. A crise, ela serve como um adubo fertilizante que ajuda nós na comunhão com Deus. Talvez é no momento de crise que você vai orar mais, que você vai jejuar mais. É um adubo, não é?
O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim, olha o que o salmista diz. Davi reconhece as suas crises como adubo fertilizante em sua vida. Foi bom eu ter sido afligido. Olha o que o salmista diz. Foi bom eu ter sido afligido. Em outras palavras, foi bom eu ter passado por crise, pois agora aprendi teus decretos. Através da crise que Deus nos ensina a tua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu: as muitas cadeias contribuíram para que o evangelho fosse pregado. O apóstolo Paulo foi preso, foi humilhado, foi açoitado, e ele dizia nas suas palavras: as muitas cadeias, as muitas lutas contribuíram para que o evangelho fosse pregado. A crise, querido, ela não é a última coisa, ela não é o pior que está acontecendo, mas usa a crise como uma ferramenta para você se aproximar de Deus, para você clamar ao Senhor. Paulo também escreveu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a crise, ela só tem que fazer nós crescermos. O cristão tem que crescer com a crise. Nós temos que ser diferente. Se nós nos igualarmos com o mundo, o que adianta nós falar que servimos a Deus? Se Jesus disse: olha, tem de bom ânimo, porque nós iríamos passar por alguma dificuldade, mas Ele é maior para nos dar força. Se nós estamos com Jesus, querido, nós enfrentamos gigantes, nós enfrentamos o Mar Vermelho, nós enfrentamos os muros de Jericó, enfim, nós derrubamos tudo porque Jesus está conosco. A palavra de Deus nos garante isso, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Qual é a crise que você está passando? É financeira? Eu também estou. É familiar? Graças a Deus não estou. A sua crise é com a política? Todos nós estamos. Mas lembre de uma coisa: o nosso Deus, muito em breve, Ele vai colocar ordem nessa casa. Vai, muito em breve, o nosso Deus vai colocar ordem neste universo. Muito em breve Ele vai voltar, vai consumar o seu reino, e nós juntamente com Ele reinaremos para a glória de Deus. Juntamente com Ele nós seremos glorificados. Nunca mais nós veremos dor, nunca mais nós sofreremos, porque esta é a promessa de Jesus para nós. Por isso que Jesus disse: ó filho, da mesma forma que me humilharam, da mesma forma que me mataram, da mesma forma que me açoitaram, vocês também poderão passar por isso. Mas por favor, tenham bom ânimo, porque o prêmio é maior. A coroa da vida não tem dinheiro neste mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague a coroa da vida que está reservada para mim e para você. Aleluia! Por isso que vale a pena, querido, enfrentar as afrontas do diabo. Vale a pena nós enfrentarmos dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus é bom, Jesus é maravilhoso e eu vou vencer. Aleluia! É assim que nós temos que fazer. Seria hipócrita dizer para você: ó, irmãos, amanhã já não tem mais crise. Amanhã vocês vão ver uma nova dimensão. Amanhã vocês todos não vão ter crise. Estaria mentindo e vocês iam me chamar de mentiroso. A verdade é: vai ter crise, mas Jesus está com vocês. Jesus está conosco para nós superarmos as crises. Que coisa melhor que isso? O ajudador fiel, Jesus Cristo, o amigo fiel, inseparável, Jesus Cristo, querido. Quando nós temos um amigo como Jesus, segundo a palavra, nós andamos por cima do fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego andaram na fornalha de fogo e nem o fio do seu cabelo foi queimado, porque eles estavam com Deus, porque eles tiveram bom ânimo, porque eles perseveraram. Nós estamos vivendo os últimos minutos do relógio de Deus. Sempre falo isso porque é uma verdade. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Eu costumo dizer que nós estamos passando as piores crises que a igreja já passou. Que é a perseguição psicológica. Muita informação vai e vem, informação negativa, toda hora que se abre a internet, a televisão só passa notícias negativas, notícias para desanimar, notícias para deixar você para baixo, notícias para dizer que Deus não existe, enfim, eles querem acabar com o evangelho, mas a Bíblia diz que esta igreja jamais, ela se acabará, só o dia que Jesus voltar.
jamais ela será abalada. E a igreja é você, a igreja sou eu. Não é esse templo, a igreja somos nós. Só que aqueles que não estudam, aqueles que não compreendem a palavra, estão fadados a ficar para trás. Aqueles que não olham para a palavra de Jesus, foi Jesus quem disse, não foi nem os apóstolos, foi Jesus. Filhinhos, tem bom ânimo, anime-te, anime-te. Vocês vão vencer, vocês estão quase lá. Eu creio, querido, que muito em breve nós vamos ser arrebatados. Muito em breve, alguém vai bater nessa porta. Cadê o culto? Não tem mais culto. O povo daí já foi embora. Já está lá nas mansões celestiais. Se alguém tiver aqui batendo na porta, porque é sinal que vocês não foi. Misericórdia, né? Eu creio que todos vão subir. Pastor, eu tenho que ter essa certeza. Você tem que ter essa certeza. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus pagou todos os nossos pecados. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, este ganhará a vida eterna. Então você é um salvo. Ah, pastor, eu pequei. Você pediu perdão? Amém. Deus já te perdoou, você está limpo. Limpo. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para todos os nossos pecados. Quando ele pagou os nossos pecados lá na cruz, não foi só por um período, mas foi o pecado de toda a humanidade, até a sua volta. Até a sua volta o seu pecado está perdoado. Então não fique se martirizando, não fique achando que você é um condenado. Você não é condenado. Se você reconhece que Jesus é Salvador, é o seu advogado, acabou o problema. Amém? Ele garante a vitória. É Jesus que garante a vitória. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Acredita que Ele está dizendo, não sou eu, é o próprio Cristo que diz, eu venci, você também vai vencer. Ficamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos fazer um clamor. Eu vou pedir a pastora para fazer esse clamor. Você vai estender suas mãos para a direção da sua casa. Nós vamos fazer um clamor nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Maravilhoso Deus, estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Ah, Deus, aprendemos, Pai, mais um pouco, que o Senhor supera, Pai, as nossas expectativas. E nós cremos nisso, Senhor. Nós confiamos nisso, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, num só voz, num só clamor, para que o Senhor venha, Pai, entrar, Pai, em providência, Pai, no nosso lar, na nossa casa. Ah, Deus, eu não conheço, Pai, o que teus filhos precisam, o que teus filhos necessitam, mas o Senhor conhece. Pai, visita cada lar neste momento, a cada casa, a cada família, Senhor. Venha restaurar, Senhor, venha curar, Senhor, toda a opressão, todo o mal, Senhor, que muitas vezes o inimigo tem lançado, Senhor, para destruir, Pai, os lares e as famílias, Pai, que é esse o papel dele, é trazer discórdia, é trazer, Senhor amado, aquilo, as pessoas não creem mais em Ti. Mas nesse momento, Pai, eu repreendo agora todo mal, toda astúcia maligna que tem tentado destruir os lares dos teus filhos, venha cair por terra agora no nome de Jesus. Satanás, você não tem poder mais na vida dos filhos do Senhor, na vida de nenhum que está aqui nessa noite. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai toda mágoa, sai toda dor, sai toda opressão, sai tudo aquilo que tem, que não vem do Senhor, e que teus filhos possam crer e confiar que o Senhor vive e reina para sempre, que o Senhor cura todas as feridas, o Senhor é o bálsamo, o Senhor é o refúgio, a fortaleza. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia, Pai. Por isso clamamos a Ti. Deus, eu clamo a Ti também, Pai, pela Síria, Senhor. Eles, Pai, que têm sido bombardeados, Senhor. Ah, Deus, eu clamo para aquelas pessoas que têm sofrido. Quantas crianças, Senhor, estão sendo, Pai,
Deus amado, massacrada. Deus, envie teus anjos. Ajuda aquele povo, Senhor. Ajuda o povo de Israel, as nações, Senhor. Sara a nossa nação, sara a nossa cidade, sara o Brasil. Oh, Deus amado, é só o Senhor. É só o Senhor que pode curar. É só o Senhor que pode restaurar, Senhor. E nós cremos e confiamos em Ti, Senhor. Por isso clamamos a Ti, Deus. E cremos, Pai, na vitória do Senhor. Cremos, Senhor amado, também pelas nossas crianças, Senhor, que tem sido vítima, Pai. Deus amado, o governo tem trazido, Pai, leis contra as nossas crianças. Pai, protege as nossas crianças, protege os jovens, Senhor. Senhor, quantas calamidades, Senhor. Quantas, Senhor amado, pai contra filho, filho contra pai. Venha restaurar, Senhor, nessa noite. Oh, Deus, de poder abrir portas onde não há para os teus filhos. Pai, que nós possamos passar por essa crise, glorificando e exaltando o teu nome, porque só o Senhor, Pai, tem o poder de trazer o bálsamo, Senhor, Pai, para curar as feridas, sarar as dores, Senhor, as enfermidades. E nós cremos, Pai, porque o Senhor vive e reina para sempre. Tu és Santo do Santo, Rei dos Reis. Deus, não há outro além de ti, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aleluia, aleluia.